Trazendo aqui mais um vídeo, agora falando aqui de um assunto muito interessante que são as relações métricas no triângulo retângulo. Aqui na aula 23 nós temos o descritor 10 que você, que está estudando no nono ano, deva utilizar as relações métricas no triângulo retângulo para resolver problemas significativos, Então, antes de começar a resolver esses problemas que nós temos aqui, eu quero fazer algumas considerações e mostrando para vocês algumas relações métricas que nós temos no triângulo retângulo e como elas aparecem aqui, para que você não saia usando somente fórmulas. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que elas aparecem, como é que elas surgem, Então, inicialmente, eu quero desenhar aqui para vocês um triângulo retângulo, e eu espero que haja um entendimento aqui. Despreze o desenho pode não ficar bem feito, mas considere aqui um triângulo retângulo. Vou fazer um ângulo reto aqui. Esse triângulo retângulo eu vou lembrar aqui que esse lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa, eu vou chamar aqui de A, e esse lado eu vou chamar de B, que é um cateto, e o outro lado também um cateto. Então, até o momento, a única relação que nós temos aqui, pelo que nós já estudamos, é que a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma do cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Então, esta é uma relação que nós já conhecemos, já fizemos alguns problemas usando ela, mas agora veja o que acontece quando nós vamos traçar uma altura relativa à hipotenusa, Então, essa altura relativa à hipotenusa, eu vou sair desse ângulo reto aqui, desse vértice, e vou traçar uma altura em relação à hipotenusa, que é aqui o lado A, de medida A. Tudo bem, quando eu tracei essa altura, que eu vou chamar aqui de H, vou chamar essa altura de H, observe que ao traçar esta altura, eu formei aqui triângulos, Formei aqui dois triângulos. Então, eu vou chamar aqui esse vértice reto aqui de A, esse aqui de B e este outro vértice de C. Então, quando eu tracei essa altura, eu formei triângulos que são semelhantes ao triângulo maior, Ao triângulo que eu tinha no início, Então, eu vou chamar esse aqui de triângulo 1, este outro de triângulo 2, Aqui eu tenho um ângulo, eu vou colocar um tracinho nele aqui, e do outro lado eu vou colocar também dois tracinhos para diferenciar o ângulo C do ângulo B. Então, esses ângulos aqui eles são ângulos de medidas diferentes. E eu tenho a altura H. Então, eu vou desenhar aqui esse triângulo 1, que foi formado a partir da altura, para que a gente veja como essas relações aparecem, Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Este ângulo B, ele continua aqui, que é esse aqui. E aqui nós temos a altura H e aqui nós temos o cateto B. Desculpa, a hipotenusa B. Aqui no B, no triângulo do início, o B é um cateto. Já aqui no triângulo 1, o B é uma hipotenusa. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui com o triângulo 2, que foi formado a partir da altura. Então, este ângulo C, ele continua aqui, ele é comum ao ângulo C do primeiro triângulo, a altura H, e aqui nós temos o cateto C, que aqui para nós agora é uma hipotenusa. Então, como este ângulo C é igual ao ângulo C, e aqui nós temos um ângulo de 90, este ângulo aqui, que nós temos aqui o Azinho, o A, aqui também nós temos o A, a medida dele é igual ao ângulo B lá do outro triângulo.
Então aqui eu tenho agora pares de triângulos, tenho o 1 e o 2 formado a partir da altura, e eu tenho o triângulo anterior. Então, esse pedacinho aqui, ó, que vai do B até o A, que vai do B até aqui ao vértice da altura, eu vou chamar ele, eu vou desenhar ele aqui como sendo, eu vou chamar ele de M. Esse M, ele é uma projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E este outro pedacinho aqui, eu vou chamar de N, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Vou mudar a fonte dele aqui, para que a gente possa visualizar melhor. Ou seja, esse pedacinho aqui, ele é a projeção do cateto B. Ele é a sombra, né, do cateto B sobre a hipotenusa. E este pedaço aqui, que vai do vértice do ângulo reto até o C, nós vamos chamar de N, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Então, pelo caso da semelhança de triângulos, quando a gente fala de semelhança de triângulo, eu vou levar em consideração aqui que esse triângulo 1 e o triângulo inicial, ele tem um ângulo de 90, ó, ambos têm ângulo de 90 graus, e ele tem um ângulo comum, que é o ângulo B, ó. Então, pelo caso ângulo, eles são semelhantes, né? Esses dois triângulos, o triângulo 1 e o triângulo maior, eles são triângulos semelhantes. E nos triângulos semelhantes, os lados correspondentes, eles são proporcionais, né? Então, o que significa isso, ser proporcionais? É que se você considerar aqui o triângulo 1 e o triângulo maior, aqui no triângulo 1, o lado oposto à hipotenusa é o B. Lá no triângulo inicial, o lado oposto à hipotenusa é o A. Certo? Então, eu posso dizer aqui que o B está para o A, ou seja, essa é a linguagem, né? Que o B está para o A, assim como, aí eu vou olhar aqui, ó, este ângulo B, o lado oposto a ele aqui, no meu triângulo 1, é o H. E aqui, no ângulo maior, o lado oposto a ele é o H. Estão vendo? Ó? Aqui no triângulo maior, o lado oposto a ele é o lado C, e aqui o lado oposto a ele é o H. Então, eu posso dizer que o H está para C. Como posso dizer também, aqui no triângulo 1, que essa projeção está para... Aí eu observo aqui, ó, nesse triângulo aqui, eu tenho M, que é o lado oposto ao ângulo, e aqui eu tenho B. Então, eu posso dizer que o M está para B. Então, daqui, vocês observem que eu posso tirar uma relação muito conhecida, multiplicando o B vezes o B, ou seja, B vezes B fica B ao quadrado, e o A multiplicado pelo M, ou seja, A vezes o M. Se eu olhar aqui para a figura inicial, o que eu tenho? O B é um cateto, o A é a hipotenusa e o M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, daqui nós temos uma relação que diz que o cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção do cateto sobre a hipotenusa. A projeção é uma sombra, né, que vai ficar em cima da hipotenusa. Então, esta relação aqui nós tiramos e ela também aparece, né, vamos verificar aqui outra, né? Vamos analisar agora esse triângulo 2 com o triângulo inicial. No triângulo 2, o lado oposto ao ângulo de 90, que é a hipotenusa, é o C. E aqui, no triângulo inicial, o lado oposto à hipotenusa é o A. Então, eu posso dizer que o C está para o A, assim como
Aí vamos analisar aqui, ó. Nesse triângulo aqui eu tenho N, que é a projeção aqui do cateto, né? Então, quem está oposto a ele aqui é o N, e quem está oposto a ele lá no outro triângulo maior é o C, certo? Então, eu posso dizer aqui que o N está para C, assim como, vamos verificar o outro. Aqui no triângulo 2, quem está oposto a esse ângulo aqui é o H, e aqui no outro é o B, então eu posso dizer que o H está para B. Quando eu faço isso, na linguagem das proporções, eu encontro bem que essa primeira relação, ó, C multiplicado por C, fica C ao quadrado, é igual a vezes o N. Então, essa outra relação nos diz que o cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa, que é o lado maior, multiplicado pela projeção do cateto C sobre a hipotenusa, que aqui no caso nós estamos chamando de N. Então, essa relação, C ao quadrado igual a vezes N, é outra relação métrica importante que aparece muito nos problemas que envolve triângulos. E aqui eu posso também tirar uma outra logo aqui de início e dizer que B vezes C, vocês estão vendo aqui, ó, B, ele é o numerador dessa primeira fração e o denominador da terceira fração. Eu posso dizer assim, C vezes o B é igual ao A multiplicado por H, A vezes H. Então aqui para nós, se eu for olhar aqui para o meu triângulo inicial, eu posso dizer que o produto dos catetos, B vezes C, é igual a hipotenusa multiplicado pela altura. B vezes C é igual a vezes H. Então aqui eu tenho uma outra relação, né, que é muito usada também. E eu poderia agora, já que eu comparei esse triângulo, cada um dos triângulos, 1 e o 2, com o triângulo maior, eu vou comparar agora o triângulo 1 com o 2. Vamos fazer a comparação dos dois, ver que relação a gente poderia também estar tirando daqui, né, dessa semelhança. Porque ambos são semelhantes, eles têm ângulos retos, ó, ambos têm ângulos retos, e os lados dele também, ó, tem um ângulo B, o ângulo B, ele é correspondente dele com A, são iguais, como o C é igual ao A, né? O ângulo B é igual ao A e o C é igual também ao A, ou seja, ele, pelo critério também do ângulo, eles são triângulos semelhantes. Então eu posso fazer aqui, a hipotenusa do 1 é o C, a hipotenusa do 2 é a hipotenusa do triângulo 1 é o B, e do triângulo 2 é o C. Então eu posso dizer que B está para C, assim como, aí vamos verificar os outros lados, ó. Aqui eu tenho este ângulo, o lado oposto a ele é o H, e aqui é o N. Então eu posso dizer que o H está para N, assim como aqui é o M, e lá no outro vai ser o lado oposto a ele, o H. Então aqui vai sair uma relação também muito usada, que a gente trabalha com ela nos nossos problemas de matemática, é que o H vezes H, certo? Que vai ficar H ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, a altura ao quadrado, vamos voltar aqui no triângulo inicial, ó, a altura ao quadrado é igual ao produto das duas projeções, M vezes N. Então isso aqui, o que eu estou falando para vocês podem também acompanhar lá no nosso livro de matemática, né, no livro de matemática do 9º ano. Eu vou anotar aqui, no livro das páginas 180 até a página 183, vocês vão encontrar o tópico que tem lá, relações métricas no triângulo retângulo. Vocês vão dar uma olhada lá e verificar também o que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a primeira questão que aparece aqui, então vamos tentar agora resolver essas questões. Já levamos aqui um certo tempo, mas vamos otimizar agora para a gente
tentar resolver todas elas usando essas fórmulas que nós descobrimos aqui agora, né? Nós mostramos para vocês. Então, o primeiro item, observe o triângulo a seguir. Eu tenho um triângulo retângulo, e eu vejo aqui o 4 e vejo o 9. O que eu posso deduzir do que nós falamos? Que o 4 é uma projeção e o 9 também é uma projeção. E o H é uma altura. Então, se foi dado essa altura, eu quero saber a altura, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. A altura ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, a projeção dos dois catetos. Então, eu vou fazer aqui, né? Vamos agora fazer aqui o item 1. E o que nós vamos usar? Vamos usar esse primeiro questionamento, ou seja, h ao quadrado é igual a 4 vezes 9, que são as duas projeções. Então, daqui eu tenho h ao quadrado é igual a 4 vezes 9, 36. E aí, rapidinho, a gente descobre que, aplicando aqui uma raiz quadrada no primeiro membro, vai ficar h ao quadrado igual, lá no outro também, a raiz quadrada de 36, eu tenho que o h vai ser igual a 6. Ou seja, a medida desse cateto é igual a 6 que a gente encontra aqui no item B, certo? Aí vamos agora para o próximo. Observando o triângulo PQR reto em Q, assinale a alternativa que representa uma possível relação métrica desse triângulo. Então, observando aqui, está dizendo que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não é verdade. Seria verdade se aqui eu tivesse mais, né? Seria o teorema de Pitágoras. Aqui está dizendo que o A é M menos N. Também não é verdade, porque o A é M mais N, né? Se eu juntar as duas projeções, eu tenho a medida da hipotenusa. E aqui está dizendo que o H ao quadrado é M mais N. Não é verdade, porque o H ao quadrado é M vezes N. Nós acabamos de verificar. Então, a única relação que nós podemos tirar aqui como verdadeira é essa que diz que o B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Isso aqui é verdadeira porque é o teorema de Pitágoras aqui no triângulo, né, formado aqui pelo o cateto H, o cateto N e a hipotenusa B. E aqui, no terceiro quesito, Carlos fez uma caminhada numa praça retangular como mostra a figura. No dia que o seu Carlos fez o percurso partindo do A, ele saiu aqui do ponto A, ó. Ele saiu do ponto A, passou até o ponto B, né? Ele saiu do ponto A, andou aqui pelo ponto B, ele marcou 80 metros. Depois ele saiu do B até o E e foi do E até o A. Aí ele formou esse triângulo aqui, né? Que eu vou mostrar ele aqui para vocês, dizendo assim, que ele mede aqui 48, aqui eu tenho esse pedaço que ele andou que foi 80 metros, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e aqui eu tenho o E. Então ele quer saber, no final, quantos metros ele percorreu. Então, para isso, observe que eu tenho aqui o triângulo retângulo, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, para descobrir quanto mede esse lado aqui que eu vou chamar de x. Então, para isso, para otimizar aqui nossas contas, eu vou apenas armar ela aqui com vocês e dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a 48 ao quadrado mais o x ao quadrado. Então, pelo que nós já estudamos, resolvendo ela, vocês vão encontrar que a medida desse x, ela mede 64 metros. Resolva as continhas aí, vocês vão descobrir que ele mede 64 metros. Então, para saber o percurso todo, a gente vai somar aqui o 48, mais 80, mais o 64, que foi o percurso que nós descobrimos agora. Isso aí foi encontrado 192 metros. Então, quer dizer que o meu amigo percorreu 192 metros. Observe que aqui nós usamos uma outra relação métrica que foi o teorema de Pitágoras, né? Tá certo? E aqui agora, no item 4, pergunta aqui para nós, ela foi
Esse A menos 4 aqui já foi eu que coloquei, né? Mas aí no livro de vocês, o triângulo se apresenta dessa maneira. Tem aqui esse cateto medindo 8 vezes a raiz quadrada de 5. Aqui tem o cateto C. Este ângulo aqui é reto. Aí vem aqui uma altura H e aqui mede 4. E tem aqui que a hipotenusa, o tamanho dela é o A. E só, né? E aí faz essas perguntas. Considerando que essas medidas estão em centímetro, nessas condições pode-se afirmar que a altura relativa à hipotenusa é... Aí está aqui. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui para mostrar para vocês é trabalhar com os números que nós temos, né? Ou seja, eu poderia aqui buscar algumas relações, mas nós não sabemos. Por exemplo, se eu for usar a primeira relação, eu posso dizer que esse cateto C ao quadrado é igual a A vezes o 4. Ou seja, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado pela projeção, né? Mas aqui eu não tenho o C e nem tenho o A. Então, se eu tenho uma equação que tem duas incógnitas e eu só tenho uma equação, não dá para eu descobrir quem é o valor do A e nem o valor do C. Então, vamos analisar aqui a outra. Eu posso dizer também que 8 vezes a raiz de 5 ao quadrado é igual a hipotenusa, que é o A, vezes a projeção, mas eu não sei qual é a projeção. Então, nesse caso aqui, eu vou adiantar um elemento novo aqui, ó. Ele não está aí na questão, eu vou adiantar para a gente ver se a gente consegue resolver, né? Então, essa medida da hipotenusa é o A. E desse pontinho aqui para cá eu tenho 4. Então, desse ponto até o vértice aqui do triângulo, eu vou chamar de A menos 4. É o que eu já tinha feito aqui anteriormente, né? Então, quer dizer para nós que quando eu fizer aqui cateto ao quadrado, que é 8 vezes a raiz de 5 ao quadrado, igual a hipotenusa pela projeção, no lugar da projeção eu vou escrever o A menos 4. Certo? Então, se eu fizer o A menos o 4, eu posso descobrir agora quem é o A, né? Porque eu posso fazer uma continha aqui para descobrir quem é o valor do A. Outra relação também que eu poderia tirar daqui é a relação que nós temos com a altura, né? Eu posso dizer que a altura ao quadrado, eu posso dizer que essa altura ao quadrado, que está aqui H, ela é igual ao produto das duas projeções. No caso aqui, a 4 vezes A menos 4. Então, veja que aqui eu também vou ficar com H ao quadrado igual a 4 vezes o A menos 4 vezes 4, 16. O que está acontecendo aqui nessa outra equação, nesta outra expressão, é que eu tenho duas incógnitas e tenho apenas uma equação. Então, não tem como eu resolver quem é o H e quem é o A aqui nesse momento. Como aqui eu não posso descobrir, né, quem é o valor do C e nem do A. Então, a única maneira que eu tenho para atacar essa questão é a gente resolver o que nós temos aqui. Certo? Então, eu vou fazer essas continhas aqui, ó. 8 ao quadrado é 64. Multiplicado a raiz de 5 ao quadrado é 5, igual a esse A multiplicado por A vai ficar ao quadrado, e o A multiplicado por 4, menos 4, vai ficar menos 4A. Então, o que nós encontramos aqui é o que nós chamamos de uma equação do segundo grau. Eu posso escrever ela como sendo A ao quadrado menos 4A menos... Este 64 vezes 5 é igual a 320. Eu vou trazer ele aqui para o primeiro membro, troquei o sinal dele, né? Então, ele ficou A ao quadrado menos 4A menos 320. Para resolver isso, nós vamos aplicar aqui um conceito. Acho que vocês vão ter que se familiarizar com ele, que é resolver uma equação do segundo grau, como a gente chama, né? Aqui no caso eu tenho que o valor de A, ele é igual mais ou menos
aliás, a menos b, que é o menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, que acompanha aqui o a, vezes o c, que é o termo independente, 320. Então, essas continhas aqui a gente vai fazer e dividir tudo isso por 2 vezes o a, que aqui no nosso caso é 1. Então, eu tenho aqui que esse valor do a é igual a 4, mais ou menos aqui dentro da raiz. O que vai aparecer? Esse menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 320, aqui vai sair o número, vai dar 1.296. Eu já fiz essas continhas, não vou fazer aqui para não alongar muito o vídeo, então ficou aqui dividido por 2. Então, o valor do a é igual a 4 mais, como eu estou falando aqui de medida, eu vou desprezar a outra raiz negativa e vou tirar aqui a raiz quadrada de 1.296 igual a 36, dividido por 2, né? Então, pegando apenas o valor positivo, eu vou ficar aqui e dizer que o a é igual a 4 mais 36, 40, dividido por 2 igual a 20, né? Então, o a aqui mede 20. Olha, como agora eu já sei o valor do a, eu posso, em qualquer uma delas aqui, descobrir qual é o valor do H. Mas eu vou trazer para cá. Aqui eu já tenho aquela continha, né, aquela expressão que no início eu fiz, que o H era 4 vezes o A menos 20. Como o nosso H aqui, eu quero descobrir, eu vou trazer ele aqui, vou mudar aqui a fonte para melhorar aqui a visão dele. Então aqui eu tenho que o H ao quadrado é igual a 4 vezes o A, nós descobrimos que o A aqui é 20, né? Ó, 4 vezes 20 menos 16. Então, fazendo essas continhas, eu vou descobrir que o H ao quadrado é igual a 4 vezes 20 dá 80, e 80 menos 16 igual a 64. Isso aqui vai dizer para nós que o H mede 8, né? 8 é a altura do nosso triângulo aqui, H. Então, na alternativa aqui, o que se pergunta podemos afirmar que ele é maior do que 6, né? Então, logo de início aqui eu já estou dizendo que a alternativa correta é a letra A, que ele é maior do que 6. Certo? Então, está entre 5 e 6 não é, 4 e 5 também não é, e menor que 4 também não. Então, aqui, pelo que nós já fizemos, eu tenho que o H é igual a 8, né? Que é um número que é maior do que 6. Nesta expressão que nós resolvemos aqui, nós usamos um assunto novo, eu acredito que alguns colegas ainda podem não ter visto, mas aqui eu tenho uma equação do segundo grau, como a gente chama, né? Para resolver essas equações do segundo grau, a gente usa uma forma resolutiva, né? Aqui no caso eu posso dizer que a forma resolutiva dela é A é igual a menos o B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, certo? Dividido, eu vou mudar essa fonte aqui, essa letra, porque nos livros de matemática que nós encontramos, essas incógnitas aqui são chamadas de X e os coeficientes são chamados de A, B e C. Então, para não confundir quando você estiver estudando lá no livro de vocês, eu vou dizer que a expressão lá que vocês vão encontrar é assim. Aqui nesta equação, nós temos o 1, o coeficiente 1 é o que acompanha o termo que está elevado ao quadrado. O B é o termo que acompanha a incógnita elevada ao expoente 1. E o C é o termo independente, né? Então, aqui eu teria, na simbologia, eu teria que a expressão seria x ao quadrado menos ax ao quadrado
menos bx mais c igual a zero. Então, comparando aqui, eu vou trazer aqui para baixo aqui para melhorar para a gente. Então, na linguagem lá das equações do segundo grau, eu tenho assim: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é esse termo que acompanha o x ao quadrado, né? Ele acompanha o x ao quadrado. O b é o termo que acompanha o x elevado a 1. E o c é o termo independente, né? Ele não tem x com ele. Então, se eu for comparar aqui na minha equação, eu tenho ali, no caso, a ao quadrado menos 4a menos 320, igual a zero. Então, eu teria aqui que o a, que acompanha aqui o termo que está elevado ao quadrado, no nosso caso aqui, ele é igual a 1. O b seria o menos 4 e o c o menos 320. E a forma resolutiva para resolver uma equação dessa é assim: x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, quando nós substituímos ali, observe que eu disse assim: a é igual a... Então, ficou assim, ó, o a igual a menos o b. Observe que eu botei entre parênteses o menos 4, que é ele que acompanha lá o a, que seria o meu termo elevado a 1, é o expoente 1. Aí vem mais ou menos a raiz quadrada. Eu botei novamente o menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que foi 1, vezes o c, que foi menos 320. Tudo isso aqui eu dividi por 2 vezes o a, que foi 1, certo? Então, essa fórmula aqui, não vão estranhar ela agora, né? Ela é a primeira abordagem que nós estamos fazendo com ela, né? Para vocês, mas logo a gente vai estar falando de como resolver essas equações, mostrando, fazendo algumas demonstrações, para que vocês possam entender melhor, né? Como é que se trabalha com ela. E aqui tem uma outra questão que eu vou deixar para vocês fazer as contas e só adiantar aqui, ó, eu tenho a hipotenusa, tenho uma projeção e tenho um cateto. Então eu posso dizer assim, ó, que 9 ao quadrado é igual a h vezes 3. Vou deixar as continhas por vocês aí para vocês encontrarem. E esse último aqui, no desafio, ele diz que o seu Carlos confeccionou uma moldura de madeira de forma retangular, com medida medindo 30 e medindo 40, certo? Para maior rigidez da moldura, ele utilizou um suporte da diagonal e 2 suportes de mesma medida x, aqui um e o outro. Então, qual é a medida, né, do valor do x? Então, vamos tentar resolver essa questão, lembrando que aqui também mede 40 e aqui também mede também 30, né, que é o outro lado. Então, observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, eu posso logo calcular primeiro o valor dessa hipotenusa, ó, que é esse lado desse para cá, né? Então, aqui eu teria um triângulo que tem 30 aqui e aqui 40. E esse cálculo da hipotenusa, aqui no caso, quando a gente fizer ela vai ficar, eu vou chamar ela aqui de x, certo? Então, ela ficaria assim: x ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Resolvendo isso, nós vamos descobrir que o x mede 50. No caso aqui, 50 centímetros. Então, se mede 50, quando a gente colocar aqui 50, e lembrando que eu quero descobrir que o x é uma altura, eu posso usar aquela relação que diz que produto dos catetos, né? Pode dizer que produto dos catetos é igual a hipotenusa multiplicado pela projeção, né? Eu posso fazer essa continha assim, né? Posso dizer que
produto dos catetos, no caso aqui 40 vezes 30, é igual a hipotenusa, que é 50, que nós descobrimos aqui, multiplicado por x. Então, 50 vezes o x. Aí, produto dos catetos é igual a hipotenusa multiplicado pela altura, né? Nós encontramos. Eu quero descobrir quem é. Então, aqui, fazendo essas continhas, a gente vai ter aqui 40 vezes 30. 40 vezes 30, nós temos 3 vezes 4, 12. Vai dar 1.200, que é igual a 50 vezes o x. Fazendo as continhas aqui, eu vou ficar com x é igual a 1.200 dividido por 50. Nessa divisão, eu tenho aqui que o x, 120 dividido por 5, dá igual a 24. Ou seja, a medida desse x mede 24 centímetros, eu encontro aqui na alternativa A. Então, eu espero que os colegas tenham entendido, é o que nós comentamos aqui, e que essas palavras novas que apareceram aí, a gente vai ter outros momentos para estar falando com elas com mais detalhe, com mais explicações, ok?